Olá e bem-vindos ao Diz-me-o-que-lês, o programa onde as palavras ganham voz e as leituras se transformam em conversa. Estamos consigo aos domingos às 20 horas na Rádio Cister e sempre que quiser em podcast no site da CFM. Eu sou Anabela Luís, sou coordenadora do Centro Qualifica de Cister e hoje vamos conversar com o Luís Afonso Pérez Pereira. Boa tarde, Luís. Olá, boa tarde. Obrigada por se juntar a nós. Obrigado, eu. O Luís nasceu em Alcobaça em 1975, portanto tem 50 aninhos. Feitos este ano, 27 de fevereiro. É licenciado em Sociologia pela Universidade Autónoma de Lisboa, vive até aos 8 anos em Alcobaça, mas passa depois até aos 18 anos a viver nos Estados Unidos da América. Regressa a Portugal em 1993, formando-se mais tarde em Sociologia pela Universidade Autónoma de Lisboa, com uma tese final sobre os planos de urbanização de Alcobaça no período do Estado Novo. Investigador e autor com vasta experiência na área da história local, tem desenvolvido um trabalho consistente na preservação da memória cultural e patrimonial da região. Coordenou e colaborou em diversas publicações, exposições e projetos editoriais ligados ao Mosteiro de Alcobaça, à cerâmica tradicional e ao cotidiano alcobacense. Desde 2011, abraçou a história local como missão, trabalhando por vezes em colaboração, a título de exemplo, com a doutora Maria Augusta e com o Dr. Jorge Pereira de Sampaio. Aliás, com este último autor, publicou o seu primeiro livro, 100 anos de comércio em Alcobaça. Foi também delegado dos Censos, assistente editorial e executivo em múltiplas iniciativas culturais. Atualmente, colabora com o Museu de Cerâmica de Alcobaça e desde 2017 é presidente da ADEPA, Associação de Defesa e Valorização do Património Cultural da região de Alcobaça. Destacando-se a atribuição pela Associação Portuguesa o Prémio de Exposição Internacional em 2024. Com um percurso marcado pelo associativismo e serviço público, Luís é um verdadeiro guardião das memórias locais. Luís. Parece uma pessoa interessante este Luís. Sim. A olhar para tudo o que já fez, da investigação às exposições, do associativismo ao serviço público, qual foi o momento em que sentiu, é por isto, é que vale a pena? Em primeiro lugar, quero obviamente agradecer por ter-me convidado para o programa e por esta nova dinâmica que a Rádio Cister tem tido numa série de programas, inclusivamente com este. É sempre, isto parece quando as pessoas vão aos concertos dizer isto foi o melhor concerto da minha vida e, portanto, não quero desvalorizar nada do que foi feito ao longo destes anos, mas nitidamente há uma coisa que vem logo à cabeça e precisamente tem a ver com esse prémio que foi atribuído para a Associação Portuguesa de Museologia, a ADEPA, quando nós levámos, no âmbito da temporada cruzada 2022, levámos uma exposição de chitas de Alcobaça e, neste caso, focando numa coleção particular da família de Pereira de Sampaio, portanto, onde o Jorge Pereira de Sampaio, neste momento, tem o legado da responsabilidade de levar para diante as coleções que os pais criaram, onde levámos também outros produtos relacionados com as chitas, nomeadamente uns fatos do Rancho de Alcoa, os fatos que foram ganhos na Feira de São Bernardo, da Teresa Salvador, da Conceição Marques, e fatos atuais. Foi uma confusão tremenda para chegarmos à exposição. Nós estávamos em Versalhes e o local da exposição era em Tolo de Juí, onde está precisamente esse museu. Tínhamos uma dificuldade para arranjar, para estar a horas na exposição e chegámos lá praticamente 10 minutos antes de começar. Eu e uma comitiva de Alcobaça, que foi para a inauguração da exposição. Eu, quando deixo cá em baixo e vejo a exposição montada, comecei a chorar. De emoção. E, de repente, quando eu olho para o meu lado, acho que ela não tem qualquer problema em eu colocar o nome dela aqui à baila, a Flor Bela Costa estava também visivelmente emocionados e, portanto, ficámos ali os dois abraçados há algum tempo, porque entrar numa localidade que está praticamente a 5 km de Versalhes, onde as pessoas vão também com muita frequência, estarmos no centro da Europa com uma exposição sobre Alcobaça e não estava ninguém ainda. Portanto,
aquilo chocou-me no bom sentido da palavra. Era Alcobaça, estava ali representada. Era Alcobaça, estava ali representada, portanto, quer dizer, houve ali uma série de pessoas que depois tivemos a oportunidade de falar, nunca tinham ouvido falar de Alcobaça. Era Alcobaça no centro do mundo. Era Alcobaça no centro do mundo, pronto, no centro do mundo artístico, quer dizer, se pensarmos simbolicamente estar tão perto de Versailles, que embora daquela imponência toda do palácio e tudo mais, quer dizer, também foi um próprio centro em termos de atividade cultural brutal, portanto, marcou, quer dizer, obviamente que tudo o que eu faço acaba sempre por marcar, porque nós temos a oportunidade de ver, por vezes, no rosto das pessoas, em alguns lançamentos dos livros, algumas palestras, que ficam sempre interessadas, portanto, obviamente, mas quer dizer, do ponto de vista de impacto, aquele foi, digamos, em grande. Que lhe deixou a tal memória, mas também o sentido de reconhecimento, não é? De que a Alcobaça estava a ser reconhecida internacionalmente. Sim. E embora também a exposição da Alcobaça Revisitada, que fiz precisamente a convite do Jorge Pereira de Sampaio com outra equipa, com a Joana de Oliva Monteiro e a Ana Margarida, também essa exposição que envolveu umas boas 1000 fotografias com as freguesias, com os presentes da Câmara. Foi o primeiro momento onde os próprios retratos que fazem hoje em dia a galeria dos presentes da Câmara, que estão no Palácio dos Passos do Conselho, também foram expostos pela primeira vez, e isso obviamente trouxe-me também uma alegria. Mas aquela lá fora foi marcante. Essa foi Vive claro. Rodeado de história, vive rodeado de memórias e de objetos antigos. Sente que de alguma forma isso molda a sua forma de estar no presente? Sim, tem que necessariamente. Se nós pensarmos bem, olha, basta pensar eventualmente num conflito. Embora eu tenha alguma dificuldade hoje em dia, que parece que tudo é um conflito e é tudo uma crise. Parece que temos sempre estes termos negativos em cima de tudo, mas realmente esta situação do Médio Oriente, se nós tivermos a oportunidade de perceber a história, perceber é ler, interpretar e tirar daí alguma objetividade, embora depois nós vivemos sempre com um caráter de subjetividade nas causas, ou defendemos Palestina ou defendemos Israel, quando há muita gente inocente no meio disto tudo, de ambos os lados. Mas se tivermos a oportunidade de ler a história e interpretá-la, nós temos a noção que o que é que estamos a viver no presente. Quem diz, digamos, uma quantidade de coisas que se passam neste momento na Europa, que é uma das coisas que ando também a ler, é também estou a começar a tentar encontrar uma história da Europa para ler, para tentar também ter um bocadinho outra percepção da Europa, mas é tudo muito recente. Eu só quando fui a Praga o ano passado, e eram muitos monumentos da Segunda Guerra Mundial, ou seja, a Segunda Guerra Mundial, em algumas zonas da Europa, é uma coisa completamente recente. Estamos a falar, não é tão recente quanto isso, mas 75 anos, portanto, terminou em 49, é 50 anos, portanto, é muito presente. E da forma como eles relacionam-se, por exemplo, com os antigos, o Estado soviético ou o dogma comunista que geriu aquelas zonas todas, percebemos hoje em dia porque é que alguns países têm umas atitudes e nós, relativamente à Segunda Guerra Mundial, por exemplo, passam-nos completamente ao lado. É o Aristides Sousa Mendes que vem à cabeça, quando a gente fala em Segunda Guerra Mundial. Pronto, e também está a falar muito da sua formação, do seu interesse relativamente àquilo que se passa no mundo. Eu estava a colocar a questão mais do ponto de vista pessoal. O Luís, do presente, tem, digamos, uma construção que está relacionada com os objetos com os quais vive e que são objetos do passado? Sim. Inclusive os problemas que tenho lá em casa com a quantidade de espaço que eu ocupo. Estou rodeado de uma quantidade de coisas que têm a ver, por exemplo, com Alcobaça. Quantidade de objetos, desde papéis, desde objetos, desde coisas de publicidade. Portanto, vivo rodeado disso tudo. Vivo rodeado, felizmente, com uma série de livros também de Alcobaça, uma série de outras coisas que são escritas de Alcobaça. E obviamente é ali onde me sinto bem, pronto. E obviamente que isso molda-me o presente, quer dizer, não só fisicamente, visualmente, mas também no presente e no futuro, na medida em que há ali muitas coisas que eu ainda não mexi e quero mexer. Sim, e pronto. Também fazem parte da sua identidade, não é? Fazem, porque abracei muito esta missão de tentar deixar o máximo escrito de Alcobaça possível. Ok. Pronto, há sempre um momento em que uma figura ou alguma coisa nos desperta uma certa paixão, lembra-se do que
o fez pela primeira vez apaixonar-se pela história, pelo património, sem ser aquele episódio de que já falámos? Com licença, quando eu vim dos Estados Unidos, este livro aqui, O Progresso Urbano da Vila de Alcobaça, escrito em 1900... mostrar para uma câmara qualquer. Okay. Sim. A forma mais intensa da história ter entrado foi precisamente através deste livro. Eu estive algum tempo fora, regressei a Portugal em 1993, para mim num continente completamente diferente, e comecei rapidamente, não sei que propósito é que comecei a mexer, quer dizer, já tinha o bichinho da história nos Estados Unidos, que era as cadeiras onde eu tinha muito mais à vontade. E eu comecei a ler este livro do Vila Nova, que fala do que eram as ruas em 1941, mas ele vai até ao finais do século XIX. E eu fiquei completamente apaixonado, foi logo, de caras. Não conhecia muitas pessoas cá em Alcobaça na altura e lembro-me de muitas vezes, 3, 4 da manhã, eu ainda estava na rua a tentar perceber qual é que era o número de porta. Eu acho que ainda tenho em casa guardado uns mapas que eu fiz a tentar saber onde é que eram as portas, os números, tentar perceber ali na rua Alexandre Herculano, portanto, na Rua das Lojas, ao pé do atual Café Portugal, dizem que havia uma coisa onde as pessoas iam rezar, uma coisa escrita. Tentei sempre... A sua visão da cidade deve ser um pouco diferente, por exemplo, daquela que eu tenho, em que eu cheguei em Alcobaça já um bocado mais tarde, não tenho sequer a noção de como é que era nessa época, mas não é uma época que tenha vivido, não é isso. Mas como tem esse mapa dentro... É como estar a olhar para ela com inteligência artificial, pois, de alguma forma, isso. Pronto, com obviamente. Mais informação do que aquela, por exemplo, que eu tenho, ou do que o comum dos mortais terá, não é? Porque quando a gente vive e lê e tenta perceber, e depois lá está outro livro que também vem dentro, e aliás isto foi de facto o primeiro livro onde eu tive a oportunidade de trabalhar, o tal livro o dos 100 anos do comércio, vem muito na senda de inspirar também muito aqui desta forma, onde lá está, quem conhece porque é que as ruas foram dadas os nomes. Quer dizer que eu conheço não quer dizer que sou aqui o perito total, até porque há uma coisa que eu deixo sempre em aberto, é que podem aparecer 10 livros diferentes sobre o comércio alcobacense e todos eles são bem-vindos. Isto foi uma visão, isto foi um levantamento científico em termos de documentação, e depois foi a abordagem que nós demos em termos como foi escrito, que os textos são da autoria do Jorge Pereira de Sampaio e a investigação é da minha parte, mas todas as coisas são bem-vindas para até abrir o horizonte do mesmo tema. Eu já vi vários livros sobre a Primeira República em Alcobaça, eu ando a pesquisar o meu há 20. Portanto, vai ser diferente. Exato. Não quer dizer que os outros não tenham informação importante, mas obviamente que quando mexemos em tudo à nossa volta, quer dizer, até as pedras da calçada a gente sabe de onde é que elas vêm de alguma forma. Então aí nessas descobertas, nessas investigações, alguma vez se sentiu assim muito emocionado? Sim. Uma vez, precisamente a comprar uma série de papéis de Alcobaça, numa loja de velharias aqui em Alcobaça, na vestiaria, curiosamente um sítio depois onde eu acabei por trabalhar, de repente vi uma série de papéis e dizia Alcobaça, isto é curioso, quer dizer, e de repente mexi e de repente foram 3 sacos daqueles do lixo, entre aspas, cheio de papéis, um bocadinho às escuras. E o que estava lá dentro era completamente surpreendente. Pelo menos 5 ou 6 documentos com assinaturas de monges de Alcobaça. Se calhar praticamente dos últimos, não digo dos últimos, mas se calhar porque são datados de 1831, portanto os monges saíram a primeira vez em 33 e depois em definitivo em 34. Alguma informação sobre o batalhão de Alcobaça que participou na Guerra Liberal, que também é uma coisa que existe muito pouca informação, e uma quantidade de outros documentos que ficaram surpreendidos. Alguns tinham a ver até com a botica do Mosteiro de Alcobaça, estes até foram doados na altura para precisamente a Associação Portuguesa do Museu da Farmácia, até porque as coisas depois também têm que ter algum caminho. Quer dizer, eu gosto muito de ter o documento físico, mas já me aconteceu encontrar alguns documentos que têm a ver com algumas pessoas e tento fazer, lembro perfeitamente uma vez ter comprado uma quantidade de coisas do Dr. Eirinto,
numa feira e de ter feito chegar novamente à filha, à Teresa Arinto, esses documentos. Gostava muito de os ter, mas também acho que as pessoas também estava bem entregue nesse sentido. Pronto, portanto... Ok, isso é uma atitude que surpreende. Não, para bem, até posso dizer o seguinte, que é uma coisa que só me surgiu ultimamente, se calhar tem a ver com a questão do avançar da idade. Eu, de antes, queria tudo, e ainda quero no sentido de ter acesso. Eu podia optar por ter simplesmente o livro fotocopiado, outras coisas, mas gosto de ter o original. Mas também já preparo, ou estou a preparar, que poderei não estar cá um dia, que é inevitável, e que não quero deixar as minhas coisas descontroladas e sem rumo. E, portanto, estou a preparar lentamente o que é que eu tenho de Alcobaça, precisamente para doar, inevitavelmente, pelo menos ao município ou outras entidades. Não quer dizer que uma peça pode ir para colar. Isto não é menosprezar quem está e quem vive comigo, que não tenha esse tipo de consideração, mas acho que tem que ser eu a tomar essa atitude. Portanto, inevitavelmente, nestes dias, aliás, se houvesse um espaço onde estas coisas podiam estar expostas, eu se calhar teria outras coisas em casa, porque cansei de estar só eu próprio a ver aquelas coisas. Pronto, quer dizer, obviamente fico muito contente quando as pessoas vão lá em casa. Partilha enriquece, não é? Partilha enriquece. Sim, eu vejo isso, acho que basta pensar. Hoje em dia, felizmente, grande parte dos museus hoje em dia, e há muito o que se fala nas coleções particulares, porque as coleções particulares estão a enriquecer tremendamente museus, centros de investigação. Quer dizer, eu deve haver centenas e centenas de documentos e fotografias e outras coisas que estão em coleções particulares neste momento em Alcobaça, que se calhar podiam ajudar a acrescentar mais uma linha de raciocínio a este ou outro assunto. Portanto, não foi fácil chegar a essa questão de não ter as coisas comigo. Não é isto, não é no sentido egoísta, mas é no sentido de posse de vê-las. Talvez seja a devolução do olhar, digo eu, que não percebo nada disto, mas a devolução do olhar, sim, se calhar é o do termo. olhar agradado, Sim. a devolução no sentido de atribuir valor àquela peça que merece, entre aspas, ser vista por outros. Claro, sim. Não é ter um acesso garantido a outras pessoas que possam também apreciar essa mesma peça. E acaba por ser quase uma certa democratização da cultura, em Certo. termos dos objetos, quer dizer, no sentido lato Mas de... também um afeto. Eu acho que aí há a revelação de afeto pela peça em causa, pela obra em causa, não é? Seja ela literária de outro tipo. Porque uma coisa é as coisas estarem expostas numa exposição, mas o termo museu, que hoje em dia é substituído por termos, eu compreendo, unidades museológicas, unidades de interpretação, mas seja de pegar na ideia do museu, do termo, as pessoas têm uma coisa no museu, é outra coisa para elas, ainda é esta Sim, ideia. tem aquela forte E componente. tem essa forte componente. De tédio, tem. de repositório, de coisas antigas, quando os museus agora estão cada vez mais vivos também. Sim, não é? felizmente estão, quer dizer, e se calhar é por isso que também estes termos têm surgido, não é? Eu percebo o termo unidade de interpretação, eu compreendo. Certo. Alcobaça está no centro da sua vida pessoal e profissional? E que memórias da sua infância ou juventude mais o ligam a esta cidade, à nossa cidade? Olha, acima de tudo, as melhores memórias que eu tenho foi do tempo que eu tive no Jardim Escola. Ok. Lembro-me perfeitamente, lembro-me dos meus colegas, lembro dos bibos, lembro das cores, lembro de ser uma peste tremenda, da professora Dona Judite colocar-me em cima de uma escrivaninha e colocar uma bola de ténis na boca para eu estar calado. Que horror. Deu-me mal que ela vira as costas, eu pego na bola e mando contra o vidro e parto o vidro. Que depois o meu pai teve que substituir. Mas são memórias que nunca mais... Isso na creche? Diga? Isso na creche? Sim, porque eu estive lá até, digamos, até aos 7 anos. Não é 7 ou 6, já não me lembro. Porque há aqui umas falhas de memória. Que são naturais? São naturais, porque depois eu depois ainda tive aulas no Mosteiro de Alcobaça, precisamente onde é a zona atualmente da catequese, e depois tive muito pouco tempo no Frei Estevão Martins, onde houve a transição daquela unidade lá no mosteiro para o ciclo, mas
Lembro-me, os A, E, I, O, U's tinha que se passar por lá. Lembro perfeitamente de uns cavalinhos de madeira que eles tinham lá feitos, que lembro que, como era uma peste de mandar uma biqueirada tão grande ao menino para ficar com aquilo, do menino ficou a sangrar da perna. E sabe porquê que era uma peste? Não sabe. Fui sempre muito irrequieto. Ok. Fui sempre muito irrequieto. Mas agora não tem ar de ser uma peste nem de ser irrequieto. Acha que se calhar era de medicação. Acha que passou? Não, ser inquieto não. Não, isso nunca passa. Eu nunca consigo estar parado a fazer nada. Nunca consigo. A inquietação mantém-se? Eu nem que esteja em qualquer lado tenho que estar a fazer alguma coisa. Nunca consigo, eu vou à praia, não consigo sentar-me na praia, só olhar para o mar, isso é coisa para demorar aí uns 5 minutos e depois tenho que pegar num livro ou ir passear ou qualquer coisa. Não. Só em caminhadas é que eventualmente consigo, mas mesmo assim a cabeça está sempre a matutar. Isso obviamente por vezes não ajuda, obviamente, mas não consigo. Publicou muitos livros em coautoria com o Jorge Pereira de Sampaio. Que tipo de cumplicidade, de amizade se criou nesse processo? Criou, era inevitável. Para já aqui uma relação de familiar já de alguma data. Isto até recentemente o Jorge até contou-me este episódio, que precisamente a Dona Maria de Céu costumava ir ter com a minha avó, que morávamos, portanto lá está, a proximidade tem a ver até a minha casa está muito perto da casa onde os pais do Jorge viveram e do próprio café. O próprio avô da Dona Maria de Céu, o pai da Dona Maria de Céu também costumava estar muitas vezes com a minha avó também lá nos Capuz, portanto há aqui realmente alguma ligação familiar. E obviamente foi o Jorge que deu-me, digamos, esta primeira oportunidade para fazer esta pesquisa deste livro. Obviamente que nasceu uma confiança mais alargada nesse sentido. Tivemos a oportunidade de fazer mais uma série de livros. O Jorge é uma pessoa que realmente abre portas nesse sentido e cria essas sinergias. E, portanto, obviamente que durou até aos dias de hoje, em termos de algumas publicações. Hoje em dia já não, por vezes, trabalhos em conjunto por várias razões de várias natureza, mas ainda é uma pessoa que ainda é um sócio ativo a nível da ADEPA, em termos de trazer-nos projetos, em projetos que também coloco nas mãos dele, portanto, obviamente que sim. Mas isso também aconteceu aqui neste caso e também aconteceu e não podia deixar de evocar, aliás, até foi o Jorge que me propôs à doutora Maria Augusta na altura, ter trabalhado alguns tempos com a doutora Maria Augusta, portanto, antiga diretora do Mosteiro de Alcobaça, mas foi uma pessoa que ajudou-me sempre, não foi tanto às vezes, obviamente do ponto de vista histórico, mas acima de tudo também em termos da forma de estar, em termos de compreender alguns enseios que eu tenho, a questão da morte para mim foi sempre um tema sempre muito complicado, aliás, a minha mãe conta que eu era com 8 anos de idade, já ia um psicólogo porque falava constantemente um bocadinho nisto, ainda é uma coisa hoje em dia que me aflige, já aprendi um bocadinho a lidar com esta questão, até porque há uma frase do Interstellar, do filme muito engraçado, que é: eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo do tempo, porque é o tempo que nos tira essa capacidade. E eu lembro perfeitamente a quantidade de conversas que ela tinha comigo nesse sentido, portanto foi uma verdadeira amiga nesse sentido e também foi uma pessoa que marcou porque também tem uma história muito interessante em termos de Alcobaça e o contributo que ela deu inevitavelmente naquele momento em que Alcobaça ganhou alguma autonomia do ponto de vista da administração do mosteiro, digamos, foi completamente fundamental o papel dela. Tem um leque variadíssimo de atividades, entre escrever, escavar arquivos, conversar com os outros, etc. Não é? Onde é que se sente mais em casa? Olha, eu acima de tudo os arquivos dão-me muito gosto e gosto acima de tudo de mexer num arquivo que está por mexer, é o que dá gosto. Eu, infelizmente, escrever tenho escrito muito pouco, por várias razões, até o tempo vai passando, nós não temos a mesma força física, pronto, quer dizer, deitava-me 3, 4, 5 da manhã,
a escrever e a ler, e acordávamos no dia a seguir, 8, 9, e toca à frente. Já não é bem assim, mas é nos arquivos, é onde eu sinto mais à vontade. Do ponto de vista profissional, estou a trabalhar neste momento, obviamente, digamos, num trabalho de sonhos, que é trabalhar no Arquivo Municipal de Alcobaça. É um arquivo que, digamos, está por nascer. Felizmente, o que existe é muito superior àquilo que eu pensava que ainda realmente existia. E aí, obviamente, que vai também, não só para, obviamente, um gozo pessoal, da quantidade de documentação que existe, da quantidade de documentação que, inevitavelmente, com o esforço que a Câmara tem feito nesse sentido, de que vai estar acesso, lá está a tal democratização, e aí sim, quando a gente fala nos arquivos, e o acesso aí é mesmo o sentido de democratização no acesso e na informação, não tenho dúvidas nenhumas que é aí onde eu vou estar. É engraçado, porque... Ou seja, eu vou para o trabalho, mesmo, eu levanto-me mesmo com vontade de trabalhar, o que é muito bom, é muito bom nesse sentido. Eu estava aqui a pensar que, pelo menos a ideia que uma pessoa tem, e atenção, é o mesmo conceito dos museus. Portanto, eu peço desculpa se eu estiver a dizer qualquer coisa que não faz sentido nenhum. Mas quando diz que trabalha nos arquivos e que os arquivos é que lhe dão, de facto, assim, aquele sentimento de estar em casa, de se sentir bem com aquilo que está a fazer, eu tenho a sensação de que há aqui uma espécie de contradição com aquilo que referiu de não ser capaz de estar a fazer, sem estar, parado, sem fazer qualquer coisa. Porque o que me está a parecer a mim é que trabalhar com arquivos é algo que exige muita concentração, ou pelo menos uma concentração específica. Não sei se eu estou a dizer asneira, se não está. Não, mas não é uma contradição, de repente talvez. Eu imagino assim bem mais não é porque de repente parado. Não é porque eu de repente quando vejo... Sim, mas quer dizer, uma coisa é uma pessoa estar parada e obviamente ter essa inquietação. Porque, por exemplo, eu há pouco tempo comecei a ler uma série de coisas de quem é que... coloquei por ordem cronológica os recenseamentos eleitorais em Alcobaça. E é como diz, tem que haver alguma calma para fazer aquele trabalho e tudo mais. Mas a inquietação vai que, a partir do momento em que eu comecei a ver que, se calhar era importante alguém de Turquel mexer nisto para ver quem, se calhar é importante hoje em dia, por causa das mulheres, perceber quem é que eu posso arranjar para investigar isso, ou seja, aí depois lá está a inquietação toda, nesse sentido. Agora, que está dentro de si e que mexe com aquilo que está a contactar, não é? Porque, quer dizer, eu quando estou a ler, basta estar a olhar para esta imagem, quer dizer, esta imagem tem aqui uma série de imagens, de representações, mas eu de repente com isto já estou, peraí, se calhar este ainda pode ter alguma coisa do pai em casa, do avô, e por aí diante, quer dizer, esta fotografia dos Corações Unidos, se calhar hoje em dia ficava interessante nos próprios Corações Unidos de entrada, ou seja, é a inquietação de achar que há sempre mais uma coisa que pode ser feita. E acredito mesmo que haja mesmo alguma coisa para ser feita. Eu ainda não perdi a esperança, por exemplo, que este livro foi inspiração nesse sentido, isto sim através do projeto ADEPA, aí de facto ter abraçado a questão, digamos, de uma das... está entre as 5 mais antigas associações de defesa do país. Lá está, com pessoas que faziam parte da minha biblioteca, quer dizer, com o Dr. Rui Rasquilho, com o António Maduro, com o Carlos Mendonça, quer dizer, eu acabei por, entre outros, os livros que eu tinha em casa, eu neste momento tenho a responsabilidade, eu e a direção e o resto dos corpos sociais e os sócios, de ainda termos esta associação para fazer. E isso ainda tornou mais inquieto, porque sim, há de facto muita coisa para fazer. Quer dizer, Alcobaça é uma terra espantosa, é excelente para viver, é calma. Felizmente não temos números alarmantes de outras situações que temos noutras cidades. Temos 2 semáforos cá em Alcobaça, quer dizer, não temos uma rotunda de Marquês de Pombal, quer dizer, coisas assim do género. Podemos estar na rua a qualquer hora da noite, mas sinto que há de facto muitas coisas a fazer ainda. Okay. Portanto, e obviamente essa inquietação, talvez um dia sinta, talvez um destes sinto-me sentado num mosteiro a olhar para aquela zona toda do Recio e vejo, olha, já está finalmente como acho que... Porque de facto os turistas chegam aqui e não podemos deixar que os turistas simplesmente, com o telemóvel e a informação que está lá, seja o acesso total a isto. As autarquias têm essa responsabilidade, serviços de comunidade, próprias associações, quer dizer, todos nós temos essa responsabilidade. Porque não podemos deixar... olha, vou à Wikipédia, que é um exemplo, e mau exemplo nesse sentido, de alguém chega lá e coloca umas coisas e está feito. Não pode.
E, portanto, temos que fazer, quer dizer, não há razão nenhuma pela qual, por exemplo, quando este livro foi lançado, a ideia foi lançada à Associação de Comerciantes de todas estas fotografias antigas estarem representadas nas antigas casas comerciais. Eu ainda não perdi essa esperança, mas eu já fui à Holanda há 15 anos atrás e já havia fotografias nas casas comerciais, quer dizer, aquilo já nem fazia parte. Já era uma coisa que até já nem se reparava porque isto foi feito há 15 anos atrás. Nós ainda não temos isto ainda cá. Falou da Holanda e eu estava para lhe pedir para que nos falasse da sua estadia nos Estados Unidos e da bagagem que traz de lá, que, pelo que eu percebi, continua a ser significativa para si. Continua. Marcou-me. Há uma coisa que, lá está, tem a ver um bocadinho com uma certa ignorância, o termo forte, mas é verdade que quando nós colocamos demasiado subjetividade em sermos os assuntos, nós não conseguimos ter objetividade mínima. Os Estados Unidos, independentemente de quem está a liderar o governo, é um país onde as instituições prevalecem sempre e têm essa capacidade. Obviamente que temos novamente o presidente eleito, a questão do Donald Trump, e o país funciona. As instituições funcionam. Aliás, do ponto de vista democrático do país, é o único país que eu conheço que um juiz federal pode bloquear uma ação de um presidente dos Estados Unidos, seja ele qual for. Eu acho que isso é muito democrático. Eu acho que e nem vale a pena entrar do que é que eu penso. Isto é uma análise do Luís também, já maduro, mas o Luís com 18 anos, que chega a Portugal, não é confrontado com uma realidade bem diferente daquela que conheceu. Eu chego a Portugal com o clichê daquela frase do John Kennedy naquele célebre discurso em Berlim, é não perguntar o que é que o país pode fazer, mas o que é que vocês podem fazer para o país. Portanto, os Estados Unidos ensinou-nos a ser cidadãos responsáveis e ativos, onde os direitos e deveres estão iminentes para todos, onde qualquer pessoa que não tenha capacidade para estudar numa top Ivy League School pode ir para uma college school, pode ter apoios, tem capacidade para investigar, é financiado. O país continua assim. E isto marcou-me as instituições, porque elas funcionavam, independentemente de quem estava lá, mas acima de tudo foi este grau de cidadania que o país ensinou-me e é essa bagagem que traz. E aquele patriotismo que não há problema nenhum. Ainda hoje eu estava a falar isto com alguém. Eu só vejo a bandeira portuguesa quando é as eleições e quando estão a meiastro. Eu não percebo. E lá está, e depois é os dogmas das bandeiras, e depois pensam que é Deus, Pátria e Família, e não somos todos fascistas por causa disto, mas qual é que é o problema de nós vermos ter a bandeira nacional hasteada? Eu sei que depois temos de ter a bandeira, acho que há regras. De futebol também há bandeiras. Pois quer dizer, ainda temos que então agradecer ao Sr. Scolari por fazer-nos conhecer qual era a nossa bandeira. Mas quer dizer, mas lá está, atrás da bandeira há os símbolos, é essa identidade. E isso marcou-me nos Estados Unidos. E isso não acho que seja... há uma grande diferença entre nacionalismo e patriotismo. São duas coisas distintas. E casos de nacionalismo, infelizmente, tivemos um período horrível na Europa, em particular com a Segunda Guerra Mundial, onde vimos o nacionalismo levado ao extremo, o que é que fez a uma Europa e ao mundo. Mas marcou-me os Estados Unidos esta regra tão simples de direitos e deveres. Quer falar-nos um pouco da ADEPA, dos projetos e do que é que o motiva pela preservação da memória da Alcobaça, do património? Assim, a ADEPA tem uma quantidade de coisas para fazer. Lá está. Tem que olhar para a sua própria história e perceber que uma ADEPA em 77, que bastava dizer que ia fazer uma conferência e tinha sala cheia, podia publicar uma edição de 2.000 livros em todos eram vendidos, mas lá está, era um tempo onde o património, e não o património ambiental, que de facto esse tema entrou mais tarde, era tudo relativamente novo. Aliás, é isso, obviamente que já estamos perto de comemorar a data do 25 de Abril, obviamente o 25 de Abril abriu as portas ao livre associativismo, não quer dizer que não houvesse, desculpem com licença, algumas não era bem associações, mas
algumas coletividades relacionadas com o património, mas obviamente eram tudo coisas marcadamente viradas para o mosteiro e todas coisas controladas nesse sentido. O 25 de Abril, obviamente, permitiu haver esta possibilidade e a ADEPA é, digamos, fruto, obviamente, não só de pessoas que já estavam no terreno a trabalhar estas coisas, e acabaram por, inevitavelmente, constituir a ADEPA. Mas eu estava a dizer que temos que olhar para o passado. A ADEPA mudou muito. A forma como as pessoas estão envolvidas com as coletividades, como as pessoas estão envolvidas com o património. E a ADEPA, quanto a mim, tem sofrido ao longo dos tempos, obviamente, não é alheio a essas influências externas, e temos-nos tentado adaptar aos tempos. É lento este trabalho, estamos a tentar colocar-nos nas redes sociais de uma vez por todas de outra forma, porque de facto uma fotografia no Instagram hoje em dia conseguimos chegar a um público num instante e de repente desse público, se calhar dos 1000 visualizações, se calhar conseguimos 10 pessoas que sejam sócios e de repente 10 pessoas que sejam sócios é importante, é dinheiro que entra. Estamos nitidamente a tentar trabalhar, alargar-nos também para as freguesias lentamente, e portanto projetos é o que não falta. Nós temos uma grande responsabilidade que é uma coleção que nós herdamos, que foi a coleção do Bernardino Lopes de Oliveira, portanto, que foi mais conhecido por ter sido o grande provedor na altura que o hospital foi feito. Também foi Presidente da Câmara, teve muita dificuldade quando veio do Brasil para Alcobaça, que achava, curiosamente, tínhamos uma visão do Brasil, mas ele chega e acha como é que Alcobaça podia ser uma pocilga a céu aberto em 1878, quando ele regressou. E depois teve dificuldades quando tentou fazer umas coisas, foi literalmente corrido de Presidente da Câmara à altura. E temos uma coleção que era o antigo gabinete, o que digamos chamamos hoje em dia um gabinete de curiosidades, que estamos a falar da volta de 400 animais taxidermizados, de uma coleção de arqueologia muito grande, uma série de gravuras, uma série de poucas fotografias que existem dos Boers cá em Alcobaça, e gostava muito, se calhar talvez era o projeto que me dava mais gosto a nível pessoal, mas obviamente que acho que a ADEPA, em termos, lá está tudo o que é a ADEPA, em termos de órgãos sociais e os sócios, de conseguirmos ter-nos colocado nas nossas mãos um espólio e lá está, fazer museu, centros de interpretação, seja o que for, porque depois o resto dos projetos são intermináveis. Trabalhar com as escolas, obviamente que é o segundo, um grande momento para mim, é conseguir trabalhar com as escolas, embora sei que hoje em dia não é fácil colocar mais coisas em cima dos alunos e dos professores que estão completamente subcarregados, mas acho que a história local devia estar muito presente nas disciplinas, quer dizer, e podem estar às vezes, certo. E há projetos, mas eu julgo que é sempre possível arranjar um espaço, mesmo que não seja sempre, mas de forma intermitente poderá sempre haver. Sim, nem que seja às vezes numa aula de história haver uma possibilidade de haver, nem que seja uma hora de que se fala um bocadinho em termos de história local. E uma outra palestra de divulgação também, porque muita gente pode até esquecer, digamos assim, alguns aspectos que relacionados com a Alcobaça e que são absolutamente fundamentais, não é? As pessoas também têm o hábito de se habituarem, que é, está lá, as coisas estão, existem, esquecem-se de cuidar, esquecem-se de valorizar. E isto tem a ver também precisamente com o que estava a falar da ADEPA. A ADEPA não pode simplesmente, porque estamos aqui há 50 anos, não, nós temos que neste momento, e ao contrário, eram as pessoas que iam com a ADEPA naqueles tempos, na ADEPA e noutras associações, não é só a ADEPA, que desportivas, recreativas, tem havido uma queda livre do ponto de vista associativo, tem a ver também com questões sociológicas, que há um maior individualismo geral, quer dizer, que não é mau, mas é uma realidade sociológica e, digamos, entre a ajuda era muito mais alargada em certas áreas. Portanto, a ADEPA também não pode ficar parada à espera que chova. Se pudesse deixar uma mensagem às gerações futuras sobre a importância de conhecer e cuidar do passado, o que é que diria? Não é, essa pergunta é sempre assim, é difícil. Não, eu digo isto mesmo honestamente, é difícil porque estas gerações, as últimas gerações, são de uma complexidade tremenda.
criativos, com uma autonomia tremenda, onde é tudo uma velocidade tão rápida que é muito difícil por vezes chegar a eles e explicar uma coisa do passado. Porquê? Se pensarmos bem até numa evolução de um Facebook para depois para outra coisa, ou antes do Facebook, os blogs, que era uma coisa, passar de repente, os podcasts hoje em dia para mim eram banais entrevistas, mas hoje são podcasts. E de repente nós temos uma coisa como o Instagram que é só com o dedo, e agora nem imaginar o que é uma inteligência artificial, ao qual eu francamente em algumas coisas tenho um medo tremendo, mas isso tem a ver com a minha pancada da ficção científica, lá está, desde o tempo, desde muito pequenininho. Tenho medo, podemos chamar de doidos, mas tenho, quer dizer, eu não, é coisas que têm muito a ver comigo, se calhar ultimamente quem é que nós somos no dia de hoje, de onde é que viemos? Quer dizer, tudo mais, e acreditar que há uma máquina que vai ter ali uma capacidade de autonomia, quer dizer, depois vão dizer, Luís, estás tontinho, mas quer dizer, mas se calhar ela vai ter autonomia de pensamento. Então acha que é mais fácil chegar às gerações atuais, falando do futuro? Não, eu acho que acima de tudo é escutá-los. Pronto, é escutá-los. Se calhar é a única, nem é propriamente uma mensagem para deixar, é que lá está, porque perdeu-se esta coisa da geração pais, filhos, avós, esta ligação com os avós também se perdeu. Eu, acima de tudo, quando eu estou com eles, é tentar ouvi-los. Ouvi-los, e porque eles porque sentem-se envolvidos. Certo. A sua mensagem seria fala comigo, é isso? Sim, se calhar seria. Ou pelo menos que eu estou disponível para ouvir, para se sentar e ouvir. Adoro essa mensagem, acho absolutamente fundamental, até porque nós estamos a viver uma de muitas fases que sempre vivemos, não é? Tudo muda, não é? Muda muito rapidamente. Se há uma constante a que nos habituamos na vida, é precisamente a mudança. A ideia não é minha, mas é qualquer coisa que se constata à medida que os dias vão passando. Adoro esse seu apelo, de certa forma, não é um conselho, é um apelo. Porque eles querem se envolver. Eles querem se envolver. Eu tenho um clube ideológico, partidário, mas eu, quando estou a ouvir alguma outra pessoa e está numa linha ideológica completamente diferente, eu até tento incentivar essa pessoa até para se fazer parte do outro clube. Não me interessa, desde que se envolva. Porque aliado a esta vontade de envolverem-se e com esta capacidade imaginativa e criativa, quer dizer, eu coloco, por exemplo, o design, esta capa, se eu colocasse hoje em dia em termos de design de algumas pessoas, isto era uma coisa completamente brutal. Portanto, quer dizer, e felizmente, se calhar lá está, fruto de estarem a mexer com esta tecnologia toda, e lá está, mini-robôs que têm nascido nesse sentido, outra abordagem em relação à vida, e portanto, e são completamente fundamentais, e acima de tudo, vão viver tempos futuros muito complicados, onde do ponto de vista da complexidade ou do acesso a um trabalho é cada vez menor em algumas coisas, porque esta autonomização e robotização em termos tecnológicos nas indústrias vai começar a reduzir muitos postos de trabalho e, quer dizer, e nem toda a gente vai para uma faculdade, nem toda a gente... Portanto, eu acho que vão ser gerações com muitos desafios pela frente. Muito bem. E precisam de serem envolvidos e acarinhados. Trouxe-nos livros. Porque isto chama-se Diz-me o que lês. Nós já ouvimos falar do leitor. Eu não trouxe tudo o que eu estou a ler porque eu nunca consigo ter lá está, inquietante. Nunca consigo ter um único livro em cima da mesa. Mas trouxe sugestões. Ora, fala-me. Trouxe, olha, é assim, este estou a reler. Príncipe de Maquiavel. Porquê? Lá está, que tem a ver com o uso da força, em termos que os Estados devem ser fortes e para impor. Então, é só para mostrar na câmara. Temos aqui assim. O Príncipe de Maquiavel já cá esteve, não é a primeira vez? É natural, é um clássico para quem... Este estou a ler pela segunda vez, o ano 1000, o ano 2000, este foi das coisas mais marcantes em termos de história. Pode dizer para os nossos ouvintes, porque nem todos vão ver, mas dizer o autor também? É Georges Dubuis, portanto um daqueles gurus da Escola Francesa de História, tal como Jacques Legoff, e outro que agora esqueci do nome, tem a ver com uma comparação entre o ano 1000 e o ano 2000,
que estou a lê-lo outra vez, mas já a fazer com a perspectiva de 2025. Portanto, isto foi escrito em... Os óculos sem óculos é impossível. Quero que eu veja. 1995. Quer dizer, tanto nem me está chegado ao ano 2000. Este comecei a ler várias vezes e agora estou a tentar ler outra vez. Okay. Precisamente tem a ver com o choque de civilizações. Pronto. E a mudança na ordem mundial, não é? Quer dizer, isto é um clássico nesse sentido e estou a ler outra vez porque, lá está, para tentar compreender o que é que está a passar nos dias de hoje. Este confronto entre culturas, que aliás também é muito falado aqui, o medo dos outros, porque nós parece que é medo dos outros, é os medos que vêm lá de fora, é o medo dos imigrantes, é o medo disto, é o medo das pandemias e tudo mais, e este livro, curiosamente... isto tem a ver com o meu gato e o meu gato lá em casa. O seu gato também lê. Lê. Este lá está, do Bernardo do Vila Nova, realmente que são completamente fundamentais em termos da história alcobacense. Muito o Vila Nova e os livros todos, e o Bernardo Vila Nova, são livros acima de tudo com muitos factos, que ao fim e ao cabo é muito da forma como eu faço a própria história. Limito-me por vezes a colocar muitos factos. Claro que depois pode haver, como eu disse, a tal interpretação dos livros. Por exemplo, eu já fiz uma monografia sobre o Vimeiro e a Martingança, mas tem factos. A escola foi inaugurada daquela data, obviamente que depois pode ser trabalhado nesse sentido. Este de subsídios da bibliografia alcobacense foi tudo o que o Bernardo Vila Nova teve acesso desde 1495, que referia a Alcobaça, não só edições de autores alcobacenses, mas coisas que eram escritas em jornais. Ele termina em 1974 e, curiosamente, há pouco tempo falei com o Felisberto Matos, que disse que tinha uma compilação de tudo o que tinha sido escrito ao longo dos tempos e, portanto, é uma constante em termos de ir à procura, porque às vezes vou aqui à procura, vou tentar encontrar isto quando for à Biblioteca Nacional. Diga o título completo. Desculpe, Subsídios para uma bibliografia alcobacense. Isso. Eu creio que alguns destes livros estão esgotados. Era uma intenção nossa de poder, primeiro, obviamente, falar com a família e perceber como é que podemos colocar estes, até porque pode haver direitos aos autores e tudo mais. Este livro ainda não mexi, mas está lá na minha mesa de cabeceira. É o último encontro de Catherine Clement. Eu comprei completamente por acaso um livro dela cá, foi um dos primeiros livros que eu comprei cá, que chama-se Por Amor à Índia, que fala da Índia, da criação do Estado indiano, portanto a saída do Reino Unido, e fiquei completamente apaixonado pela Índia, que sempre tive muita vontade de ir à Índia, e era a Índia profunda, não é propriamente só a capital e aquela coisa turística, é a Índia profunda. E este livro, encontrei recentemente este livro também escrito por ela, que tem a ver com o amor, duas mulheres apaixonadas por um homem que lá está, que foi soldado nazi, Segunda Guerra Mundial, e há aqui duas paixões que ele tem, uma, digamos, oficial e, digamos, não oficial, completamente diferentes em termos de ideologias, e estou curioso para conseguir muito bem. Mexer nisto. Muito obrigada. Mas tenho que ler tudo, quer dizer, eu vou ao dentista, tenho que ler para não estar parado. Pronto, obrigada. Não, obrigado eu. Obrigada. E pronto, e obviamente em tudo onde eu estou envolvido, obviamente que estão as portas abertas, obviamente o que tem a ver com a atividade da Câmara Municipal tem os seus canais próprios, mas do ponto de vista pessoal e da ADEPA, as portas estão abertas nesse sentido. Ótimo. E obrigado pelo convite e obrigado à Rádio Sister nesse sentido. Ficamos com a sensação de que Alcobaça não seria a mesma sem o olhar atento e o compromisso silencioso do Luís, silencioso às vezes, outras vezes nem por isso. Deixe-me dizer, obviamente, e todos aqueles que contribuem nesse sentido, em termos da história de Alcobaça. Ao conversar com ele, percebemos que preservar a memória de um lugar é afinal um ato de amor? Sim. E que há pessoas que, sem precisarem de grandes palcos, deixam marcas profundas nas páginas que escrevem, nos projetos que erguem, nas histórias que escolhem contar. Que nunca nos falte quem, como o Luís, saiba cuidar do passado para iluminar o futuro. Muito obrigada por ter estado connosco. Chegamos ao fim de mais um Diz-me o que lês. Agradecemos profundamente ao nosso convidado pela presença, pelas palavras e pela partilha generosa. Um obrigado também ao Rui Pereira e ao Emanuel Moura, que com dedicação asseguram o som e a imagem deste programa.
Pode acompanhar-nos aos domingos, às 20 horas, na Rádio Cister, ou ouvir em podcast no site da CFM quando quiser. Eu sou a Anabela Luís, sou coordenadora do Centro Qualifica de Cister. Até para a semana, com mais propostas de leitura, mais vozes e novas histórias para descobrir. Muito bem. Está feito.